Decisão tomada. Plata será punido, Pedrão. Vamos falar sobre isso, os desdobramentos do empate com sabor amargo do Flamengo ontem, diante da equipe do São Paulo, lucro milionário no Flamengo, várias outras notícias do Mengão. Você que tá aí, se inscreva, aciona o sino, deixa o teu like, toca aí meu parceiro e minha parceira, tocou, vamos às notícias do Flamengo. Hoje não tem empolgação não, porque, cara, que raiva desse, não jogo do Flamengo, mas das entregadas de paçoca do Flamengo no jogo de ontem, que eu nem acho que o Flamengo estava jogando mal, estava desmobilizado, não acho. Mas entregou paçoca, falhas individuais assim absurdas. E o treinador me vai para a entrevista coletiva e passa pano ainda para isso, né? Flamengo teve um voo às 3 horas da manhã do Aeroporto Internacional de Guarulhos para o Galeão, chegou ali por volta das 4h10 da manhã e se reapresenta hoje mesmo no CT Ninho do Urubu na parte da tarde para treinamento. Hoje não é dia de folga, hoje é dia de treinamento e tem que ter terapia, viu? Esse time do Flamengo precisa de terapia, precisa de alguma coisa. Porque não é normal. Eu peguei o levantamento aqui. Fiz o dever de casa. O Flamengo tem 9 expulsões no ano. Vocês sabiam disso? Gerson expulso contra o Botafogo. Cleiton contra o Botafogo. Gerson contra o Bahia. Plata, aquele que contra o Estudiantes, que aí, porra, foi um absurdo. Danilo contra o Bahia. O Alacian contra o Bahia. Plata contra o Racing. Não vou nem mais defender o Plata dessa contra o Racing. Everton Araújo contra o Sport. E Plata contra o São Paulo. A culpa do empate do Flamengo ontem é do Plata. Ponto. Tem outras nuances, outras questões a serem discutidas? Tem. Mas passa fundamentalmente pela expulsão infantil irresponsável desse jogador. O Flamengo, com empate, sequer ultrapassa o Palmeiras, igualou na pontuação, entretanto o Flamengo tem uma vitória a menos que o Palmeiras. Então, mesmo que o Palmeiras perca hoje, o que eu acho extremamente improvável, o Flamengo ainda assim estará atrás do Palmeiras. Entende? E o Cruzeiro ainda encurtou a distância para o Flamengo, porque venceu o seu jogo fora de casa contra o Grêmio e o Flamengo empatou contra a equipe do São Paulo. Se o Flamengo teve 9 expulsões no ano, 5 aconteceram em um mês. Não é normal isso. E aí tem as digitais também do treinador. Eu falei que o Felipe Luiz não tinha culpa no empate de ontem, continuo achando que ele não tem culpa, mas se o time, de forma sistemática, tem jogadores expulsos em sequência, o treinador tem responsabilidade. Porque ele tem que cobrar, tem que dar esporro, tem que punir uma porcaria dessas, cara. Pô, o time jogando bem, o coletivo começou desligado? Começou, mas entregou a paçoca em função de um erro individual do Pulgar com o Alexandro, que se esforçaram para entregar aquele gol para o São Paulo no início do jogo, mas o time brigou, empatou com um de pênalti legítimo, depois virou, gol do Samuel Lino, que já tinha feito gol impedido, e joga tudo por água abaixo, cara. Cara, ainda bem que o Plata tá fora da final. E ai de o Flamengo ir a Conmebol para reclamar isso. Até porque, agora com essa nova expulsão, a Conmebol, pô, vocês querem que eu retire o cartão vermelho de um jogador que toda hora é expulso? Hã? E que nem vá a Conmebol.
Já pensou a merda dessa acontece? Na final da Libertadores, que aliás, contagem regressiva, 23 dias para a final da Libertadores. Pô, a Arrascaeta se dedicando, se isolou ontem como o maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo. É o Arrascaeta, 95 gols com a camisa do Flamengo, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 17 gols, empatado, igualou novamente o Caio Jorge. Um time cheio de desfalques, não tem o Pedro, não tem fulano, daí o cara é expulso dessa maneira. Que maneira, Pedrão? Com a bola com o zagueiro. Gente, veja, uma coisa é você ser expulso e o cara vai fazer o gol, tá no último lance do jogo, ou vai ao racha, ou então tu toma um segundo cartão amarelo em função de você tentar deter o adversário que faça gol. Agora a bola na zaga, velho. Representando o perigo zero pro Flamengo, o cara dá uma entrada daquela e eu sei, o Gustavo Gomes não foi expulso, não foi, mas errado tava no jogo do Gustavo Gomes. O Plata foi expulso corretamente. O Everton Araújo foi expulso corretamente. O Danilo corretamente. O Alaciano corretamente. O que tá acontecendo, meu Deus? Todo jogo é uma expulsão diferente. Agora, se puniram o Alaciano, que foi multado pela expulsão e, aliás, ficou de fora de partidas ou partida no singular do Flamengo, tem que punir o Plata também. Ou vai ser 2 pesos, 2 medidas? Ah, não, o Alaciano é mais fácil, que é da base. Tô elucubrando aqui. Tô afirmando nada. Plata tem que tomar sua multa, 2 expulsões. Agora me coloco no direito até de duvidar se não era realmente para expulsão aquela do Racing, que dizem aí que tem uma imagem que mostra que ele socou ali a situação do companheiro Rojo. Quase entrega a Libertadores do Flamengo também. Agora, quase é porque, cara, eu sou maluco. Eu ainda acredito que é possível ser campeão. Mas agora, o Flamengo está a 2 rodadas de passar o Palmeiras, caso o Palmeiras confirme a vitória hoje, o que é a tendência. Por quê? O Palmeiras vencendo hoje, o Palmeiras bota 3 pontos. Na próxima rodada, se porventura o Palmeiras perde, o Flamengo vence, empata em pontos, mas o Flamengo não passa o Palmeiras, porque o Palmeiras tem uma vitória, vai ter 2 vitórias a mais se vencer hoje. Vai ficar atrás do número de vitórias. Então, para o Flamengo e Palmeiras, faltam 6 rodadas. Eu sei que faltam 5, vamos para a 33ª, mas para Flamengo e Palmeiras, faltam 6. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 7 na realidade, porque tem um jogo a menos. Faltam 7. De 7, o Palmeiras já botou 2 à frente do Flamengo. Aliás, se vencer hoje, vai botar 2. O que eu acho que, infelizmente, vai acabar acontecendo. Tá? Aí, após o jogo, o Felipe Luiz, com a maior cara lavada, vai na entrevista coletiva e fala: foram erros, muitos erros técnicos, um acabou em gol, alguns outros, 2 acabaram em gols. A entregada de paçoca no início do jogo e o passe do Royal pro gol do Ferreirinha. Pô, como é que pode o cara cortar a bola para dentro da área? E olha que eu nem sou uma das pessoas... Nós temos aí pessoas assim radicalmente contra o Emerson Royal, eu não sou. Mas ontem ele entregou a paçoca, entregou os 2 gols do São Paulo, foi o Flamengo que deu pro São Paulo. Por isso que eu falo que coletivamente o time não estava apresentando um mau jogo, estava dominando as ações, criando oportunidades, roubando bola no campo de ataque, na saída de bola do São Paulo a partir de uma marcação-pressão bem executada. Estava mobilizado o time, não achei o time blasé, sabe, sem vergonha, igual foi contra o Fortaleza, não.
Só que o cara foi expulso daquela maneira, velho. Não acho que o Filipe Luís tem responsabilidade no jogo. E digo mais, se ele não fosse expulso, o Flamengo iria fazer o terceiro gol e ia ganhar até com certa tranquilidade esse jogo, acredito eu. Não posso afirmar porque eu não tenho bola de cristal. Aí, perguntado sobre possíveis punições ao Gonçalo Plata, o Filipe Luís, que é contraditório, fala o seguinte: as punições sempre dependem da diretoria. Claro que eu participo. Uma expulsão como a do Plata hoje foi sem querer. Sem querer eu nasci, Filipe Luís. Sem querer um monte de gente nasceu, Filipe Luís. Sem querer, rapaz. Entrada temerária. É evidente que nenhum jogador entra e você é expulso porque eu quero, a não ser que, enfim, que não é o caso do Plata. Não tem prova, não quero acusação aqui. Não é o caso dele. Agora, ninguém entra, eu vou entrar hoje e vou ser expulso. Agora, tem tomadas de decisões que são temerárias, são irresponsáveis, como a desse rapaz. Passando pano. Quando foi o Pedro, foi numa situação diferente, mas prejudicou a equipe o Pedro? Prejudicou. Porque não estava correndo sem a bola, não estava colaborando nos treinamentos, e o Plata prejudicou também, só que de outra maneira. Aí, quando é com o Pedro, detonou o cara. E eu aprovei. Agora é o Plata. Aí fala, foi sem querer. Ele quis ir na bola, foi na perna do jogador. Ele estava dando a vida pela equipe, estava correndo. Eu jamais vou vir aqui botar o dedo e culpar o jogador por cometer um erro desse. Estou aqui para colocar a culpa em mim mesmo. Então, com uma reta. Aí com outro, não, foi sem querer. Para mim é contraditório, mesmo que sejam situações diferentes, contextos diferentes, mas a consequência é a mesma. Prejudicar o Flamengo. E prejudicou. Prejudicou e muito. Lógico, com a colaboração do Pulgar, do Alexandro ali no primeiro tempo, com a colaboração do Royal. Uma música, ela tem ali o cantor e eventualmente pode ter os seus colaboradores, as pessoas que participam ali da música. O cantor foi o Plata. E os colaboradores foram o Royal, Pulgar, Alexandre. E o Filipe Luís, no final de tudo, pegou um grande pano e passou para o Gonçalo Plata. E ele fala: eu, como treinador, quando os jogadores dão tudo pela equipe, se entregam, jamais vou apontar o dedo para nenhum deles. Acredito muito nos meus jogadores da minha equipe, estou aqui para assumir todo tipo de culpa pelos erros que eles tenham cometidos. Campeonato de pontos corridos, no momento mais importante, de mais pressão, é claro que se cometem mais erros, porém os nossos erros estão letais, porque cada ponto que a gente perde, ficamos mais longe do nosso objetivo, que é ser campeão. Erros assim, cara, que dificilmente você vai ver o Palmeiras cometer. Tomara que eu queime minha língua e o Santos hoje no lampejo, assim, vindo do nada, vença o Palmeiras. Com uma paçocada, com uma entregada, com alguma coisa. Tá? E outra coisa, aí, quando eu falei aqui, o pessoal me detonou. Tudo bem, não tem problema não, que eu nem esquento a cabeça com isso. Olha, a renovação do Filipe Luís vai depender do final da temporada. Porra, Pedrão, quer dizer, vai depender do resultado? Meu amigo, futebol agora tá todo mundo malhando o Filipe Luís. E eu tô aqui dizendo que a culpa não foi dele. Agora, se porventura ele não ganha o Brasileiro e não ganha a Libertadores, vão renovar?
tendo a possibilidade, vou bater na madeira porque isso não vai acontecer, ser 2 vezes vice para o Palmeiras, isso não pode acontecer, gente. Isso não pode acontecer. Eu sempre falo aqui que futebol não se controla, que o resultado não controla. Agora, esse tipo de expulsão controla. E já não é a primeira, é reincidente. Entende? Aí tá aqui o Samuel Lino, que eu acho até que fez uma partida ok, não foi brilhante, mas fez 2 gols, 1 impedido. Tem que prestar atenção nessa linha de impedimento, já não é a primeira vez. Mas tudo bem, fez o gol ali da virada do Flamengo. E ele fala, a confiança nunca esteve baixa, às vezes é tempo, é processo. O jogador passa por uma fase menos boa e agora eu tô voltando a fazer meus números e ajudar o time. Ajudou ontem, fez o gol, mas infelizmente um jogador botou... porque o Felipe Luiz também não tirou. Pô, o cara vai adivinhar, o cara vai ser expulso. Ainda mais o cara que nem amarelo tinha. Agora, no intervalo na Pedro TV, o WL falou e eu corroborei, falou, olha, esse juiz aí já expulsou o jogador do Flamengo de forma justa. E tem mais. Dá cartão amarelo pra caramba. Do primeiro tempo já tinha um monte de amarelado. Cuidado com a expulsão. Cuidado com a expulsão. Aí o cara vai e me expulsa nem por cartão amarelo, expulsão direta. No campo, sem VAR, função daquela entrada. Pessoal, então a punição, segundo o Felipe Luiz, não vai acontecer. A única punição que ele vai receber é que ele não joga contra o Santos, está suspenso. E o seu Bruno Henrique também, vou falar, que era para estar disponível, não estava porque tomou um cartão amarelo no banco. Cadê a disciplina desse time do Flamengo? Sabendo que a arbitragem gosta de dar cartão, dá esse tipo de mole. E para mim foi péssima ontem. Não tô nem falando da expulsão, mas não vou nem perder tempo tecendo comentário, porque é perda de tempo perante o que o Gonçalo Plata protagonizou ontem. Final da Libertadores, pessoal, o Flamengo soltou informações da venda de ingressos para o Nação Sócio-Torcedor. No dia 8 de novembro, às 2 horas da tarde, inicia a venda de ingressos para quem é Nação Maraca 1. No dia 9 de novembro, às 10 horas da manhã, inicia a venda de ingressos para quem é Nação Maraca 2. E no mesmo dia 9 de novembro, às 2 horas da tarde, inicia a venda de ingressos para a Nação Maraca 3. E no dia 10 de novembro, inicia a venda de ingressos para o público geral. No caso, atrás do gol, aonde a torcida do Flamengo ficará concentrada. Tá? Libertadores.eleventicket.com. Não caia em armadilhas por aí. Muita gente... E o Nação Sem Fronteiras, Pedrão? O Flamengo não botou prioridade para quem é Nação Fronteiras, o que eu acho um tremendo erro. Pelo menos 1 hora poderia ter botado de prioridade. Não botaram. Não botaram prioridade para quem é do plano Nação Sem Fronteiras. Pessoal, o Real Madrid decidiu negociar Vinícius Júnior na próxima janela de transferências no início de 26, segundo o jornal Bild, da Alemanha. Caso seja vendido, o atacante tem um valor de mercado estimado em 150 milhões de euros, 920 milhões de reais. A opção renderia 2,5% do valor do atleta em função do mecanismo de solidariedade da FIFA, que dá mais ou menos 24 milhões de reais ao Flamengo. Saiu também informação no portal italiano De Lazzari que o Flamengo continua interessado no Tati Castellanos para a próxima temporada. E o Flamengo precisa desse centroavante, viu? Para a próxima temporada, porque o Juninho não deu certo. Mas também o cara não bota o Juninho. Sumiu. O cara não entra nunca também. O Pedro tá machucado. O Bruno Henrique, que era para estar disponível, fez 2 gols no último jogo. Tomou cartão bobo no banco. Não tava nem em campo. Cara, muito difícil, viu? Bem complicada a situação, viu? 23 dias para a final da Copa Libertadores. Se inscreva no canal, acione o sino da notificação. Deixa o teu like, tamo junto. Saudações de Bruneiros.